pessoal, nesta videoaula iremos trabalhar aqui os conceitos de educação e pedagogia e suas relações. O que é educar? O que é educação? A autora vai nos dizer que não é a simples transmissão herdada, né, dos antepassados às gerações novas. É também aquilo que se produz, né, ou que se, digamos, é a gestação do novo nessa relação com o velho também. Né? Então, de sociedade para sociedade, isso tende a acontecer de forma diferente nas sociedades estáveis, nas sociedades primitivas, né? Há uma estabilidade maior em valores e culturas. Né? Nas sociedades dinâmicas, né? Há uma variedade, uma mobilidade em torno de crenças e valores. Né? Então, é importante que nós entendamos, né, que educar é o quê? É sair de uma condição X para uma condição Y. Essa forma, né, que se dá, né, que pode ter aí a interferência de fatores internos e fatores externos. Né? A cultura pode interferir e o sujeito na sua forma de elaboração. Né? Então, isso é educar. Então, o educar é um processo, né, que acontece. Bem, mas para que ele se realize, né, nós podemos falar de ato pedagógico. O que é o ato pedagógico? É essa atividade sistemática, né, de interação entre sujeitos, entre seres sociais, né, em que há, em algumas vezes ou não, intencionalidade. Então, a ação, né, que é sistemática, ela precisa ser o mais intencional possível. Né? Bem, para ela acontecer, é preciso a interligação de 3 componentes. Quais são eles? O agente, né, que é o sujeito, né, pode ser o professor, um meio social, a mensagem, né, e aí a mensagem é o conteúdo, né, são os valores, são as habilidades, e terceiro, o educando. Então, para acontecer o ato pedagógico, é necessária a interligação desses 3 componentes. Tá? Bem, mas a mediação, ela vai se dar, né, pelo ato pedagógico, né, e ela vai acontecer, vai mediar aí aquilo que ocorre entre a mensagem e o educando. Né? Daí a necessidade de que, né, o ato, né, ele seja pautado no contexto histórico-social do educando, né, para que haja uma, digamos assim, algo, um retorno, né, dentro daquilo que se espera, né, dentro daquilo que se, né, processa dentro dessa perspectiva educativa, o que se vislumbra enquanto processo educacional. Né? Então, a gente pode falar de ato intencional e ato não intencional. Né? Nas sociedades primitivas, né, a educação, né, que acontecia era difusa. Né? Na família isso também acontece. Né? Quando a gente fala de educação formal, né, aí se vislumbra aí uma relação, né, desses elementos, desses componentes do processo educativo de forma intencional. Para se ter uma praxis educativa, é necessário se explicitar os fins da educação. Né? E ao longo da história, a gente pode visualizar bem que finalidades eram essas. Por exemplo, nos tempos homéricos, né, a intencionalidade da sociedade era educar o homem para ser guerreiro. Na época clássica, em Atenas, se formava o homem, né, para ser um cidadão, participante da vida, da discussão dos problemas da cidade. Em Esparta, né, a formação era militar. Na Idade Média, né, voltava-se para os valores da religião, de ser cristão e de implementar isso e repercutir nas várias esferas da vida do homem e da mulher da época. No Renascimento, né, a educação estava voltada para formar o homem gentil, ou o gentil homem, aquele homem civilizado. Né? No mundo contemporâneo, embora a gente tenha aí referenciais na própria legislação, ainda assim é difícil, né,
dizer quais são os fins da educação, porque a gente precisa olhar a prática, né? Como é que ela se dá e para onde ela caminha. Então, o que está na legislação é o ideário, o que está na prática é como ela se desenha. Daí é importante se refletir sobre isso, né? A autora traz aí a definição, né, de educação de John Dewey, né, um teórico, um filósofo estadunidense, né, onde ele vai dizer que a educação é a própria vida. Né? Ou não é, a educação não é para a vida, mas é a própria vida. Então, no próprio processo de educar, está contido as finalidades. Então, é preciso se elucidar o máximo, né, das finalidades. Né? Embora as finalidades estejam contidas, na ação, daí a necessidade de que se tenha objetivos no processo educativo que não estejam apartados desse contexto histórico-social do educando. Né? Por contrário, ele acaba ficando a revelia, ou melhor dizendo, acaba não se efetivando, ou a ação intencional, a prática intencional não acontece, ou ela não se efetiva dentro daqueles objetivos almejados. Então, em relação a essa problemática, em definir, né, como a autora coloca, as finalidades da educação na contemporaneidade. Falar de fins educacional, né, é falar e relacionar, né, de política. Né? Então, não dá para dissociar a educação de política à medida que o processo educativo ocorre situado numa história, em um contexto, né, de relações de produção e de produção de uma existência. Né? Então, não dá para separar educação e poder. Né? A educação ela não é um processo neutro, ela se acha comprometida, daí é preciso refletir, né? Ser crítico, porque ela se acha comprometida e vai refletir isso ao que? A uma economia, a uma forma política de um tempo, de seu tempo. Né? Então, é necessário, né, considerar que a educação não é a simples transmissão de valores e de saberes. Né? É algo muito mais do que isso. E é preciso estabelecer a crítica, né, da própria cultura para que ocorra transformações e em prol, evidentemente, do processo de humanização. Né? Porque quando se educa algo, alguém, né, se almeja o quê? A formação de valores, de saberes, de um tipo de sociedade. Nessa parte do texto, né, a autora vai trazer algumas contribuições que são importantes, né, que acentuar, né, enfatizar a questão da reflexão pedagógica. Veja, quando se falar reflexão pedagógica, né, vamos ver aqui o que ela nos diz. Né? Ela vai dizer que qualquer atividade educacional que se queira intencional e eficaz tem que ter claro os pressupostos teóricos que orientam a ação. Tá? Na forma de organizar a escola, na forma como o professor pontua o seu plano de aula, como a escola está organizada, é importante, né, refletir sobre esses pontos, porque há pressupostos teóricos por trás de todo esse processo. Né? Então, são questões que precisam ser tematizadas de forma bastante consciente e refletidos. Né? Daí a necessidade do professor, né, refletir, né, buscar informações, fazer sua formação continuada. Né? Então, perguntas do tipo, né, que tipo de pessoa se quer formar, qual o tipo de sociedade, para qual tipo de sociedade, o que ensinar, né, como ensinar. Né? Então, isso, né, é necessário serem problematizados pelo professor. Aí, ele pode recorrer tanto à filosofia, né, aí se esclarecendo, né, os pressupostos antropológicos, epistemológicos e axiológicos, né, para perceber até que ponto ele tem coerência, né, sobre aquilo que ele está conduzindo no processo educativo, no processo pedagógico. Né. Isso é de cunho filosófico, nós vamos ver de forma mais detalhada nas próximas aulas, né, mas
vamos aí nos ater à pedagogia, né, que é a ciência da educação. É uma das ciências da educação, mas podemos tratar como teoria da educação. Para que entendamos melhor esse processo de reflexão pedagógica, é necessário que tenhamos compreensão do que já foi dito anteriormente, que são os pressupostos filosóficos, que veremos mais adiante, mas o que vem a ser pedagogia, né? Como ciência da educação. Né? Tem as ciências da educação e pedagogia é a ciência da educação. Né? Antigamente, lá nos primórdios, na Grécia Antiga, a palavra pedagogo designava o que exatamente? Né? A pessoa que conduzia a criança à escola, no caso, o escravo. Né? Bem, posteriormente, esse significado ele sofreu variações. Né? Hoje, né, se tem essa significação como teorias sobre a educação. Tá? A autora traz as tendências, né, marcantes das diferentes pedagogias que se projetaram ao longo aí da história, né? As pedagogias filosóficas ou essencialistas que pautavam um modelo ideal de, digamos assim, de educando, né, de aluno, né? As pedagogias positivistas baseadas no científico, na cientificidade dessa relação, né, dessa produção, né? E as pedagogias dialéticas, né, também chamadas de críticas emancipatórias, né, que se pretende ser também, né, científicas da educação, mas pensando aí num processo de emancipação dos sujeitos. A autora do texto vai trazer as características da pedagogia dialética ou crítico-emancipatória. Tá? Esse tipo de concepção ela vai dizer que está reinserida na política, né? E parte do pressuposto de que nenhuma praxe educativa é neutra. Portanto, ela é pensada, ela é refletida. Então, tem uma intencionalidade, tem finalidades. Né? Vai dizer ainda, né, que um pedagogo, ou aí a gente pode dizer também um professor, que se propõe a refletir pedagogicamente sobre a sua ação, né, e dentro de uma perspectiva científica, né, ele deverá buscar e investigar de forma metódica e rigorosa, né, a instauração dos processos, de como se dá essa prática educativa. E para isso ele vai também contar, né, com as ciências auxiliares da educação, que podem ajudar nesse processo de reflexão e de elaboração. Essa autora que vai caracterizar a pedagogia crítico-emancipatória, a Maria Amélia Santoro Franco, né, ela vai dizer também, né, que a ciência pedagógica ela não visa apenas a pesquisar e conhecer a realidade educativa, né, mas também agir sobre ela, fecundando-a e transformando-a. Né? Ela vai dizer ainda que, né, é necessário, né, que não se dissocie, né, a praxe educativa da praxe pedagógica. À medida que se estuda a realidade educacional, essa realidade, a pedagogia torna-se praxe e a praxe influi na forma de agir do agir pedagógico. Então, não se dissocia a praxe educativa da praxe pedagógica. A pedagogia, como vimos anteriormente, é uma ciência. E como ciência, ela pretende-se dentro de um método, né, rigoroso, é um método científico, né, em busca de discutir, né, o processo educacional, né, o fenômeno educacional. Né, não só o fenômeno educacional, a praxe educacional, como foi dito anteriormente, a praxe pedagógica, que é importante. Bem, ela surge, né, junto com várias outras ciências, aí até meados do século XIX, e vai se consolidando aí, vai surgindo diferentes ciências, né, em função do método científico aí do século XVII, a Revolução Científica, né? Então, dentro desse paradigma, né, da ciência, né, a própria pedagogia também se incorporou nessa busca de utilizar-se de um método rigoroso, de uma metodologia de pesquisa, né, de teorias.
Um dos primeiros foi Comênios, né, que propôs um método de ensino elaborado. Né? A psicologia aplicada, também a educação, né, contribuiu para avaliar as questões sobre controle de distúrbios de aprendizagem, níveis de dificuldade do educando. Além da psicologia, que nós mencionamos, a sociologia, né, que vai trazer um conceito aí de educação um tanto conservador. O que vai dizer Durkheim? Né? Durkheim vai dizer que a educação satisfaz, antes de tudo, as necessidades sociais. Consiste no esforço contínuo de impor à criança maneiras de ver, sentir e agir, às quais as crianças não teriam espontaneamente chegado. Né? Além dessa, né, da sociologia, com esses elementos, digamos, um tanto conservadores, né, tem outras ciências que auxiliam também nessa reflexão. Né? Economia, história da educação, antropologia, geografia humana, biologia e etc. A autora do texto vai destacar a importância da especificidade da pedagogia nesse processo, tanto quanto as demais ciências auxiliares e a própria filosofia. Então, o que ela nos diz acerca das tendências contemporâneas na pedagogia, em que elas ajudam nesse processo de reflexão? Ela vai dizer que as pedagogias, as tendências pedagógicas contemporâneas, elas visam descartar as análises espaciais, individualistas ou social, né? Na busca de uma abordagem dialética da educação em que se equacione os polos opostos, indivíduo, sociedade, reflexão, ação, teoria e prática, particular e geral. Então, aí é aquela perspectiva, a perspectiva dialética, né, de que tenta superar esses condicionamentos ou esses antagonismos existentes nas análises que se faz sobre o processo educativo. A autora vai nos dizer ainda mais, né, que ao pedagogo, né, cabe equilibrar as diversas contribuições teóricas que enriquecem sua teoria e lhe dão objetividade, evitando-se flutuações da consciência pedagógica, que aí são os riscos dos ismos. O que são esses ismos? Os psicologismos, os sociologismos, né, que interferem aí nesse processo de reflexão. Daí a pedagogia ela é muito importante. E aí a gente acrescenta que não só o pedagogo ele tem que equilibrar essas diferentes contribuições, mas o próprio educador, o professor, que está nesse processo também, digamos, de formação continuada do seu educar, da forma como procede educativamente e pedagogicamente. Né? Então, a pedagogia ela vai delimitar o próprio campo e vai estabelecer um caminho, né? Podendo ser compreendido como, né, a teoria da educação, capaz de transformar a educação em atividade intencional e eficaz. Então, compreender, refletir, né, a pedagogia, né, essa ciência da educação, também na relação com as diferentes outras contribuições filosóficas e também das outras ciências auxiliares, vai propiciar aí uma atividade intencional com uma capacidade, ou digamos assim, com um resultado mais eficaz. Em síntese, né, vimos o ato de educar, o conceito de educação, vimos os fins da educação, a complexidade de termos claros os fins da educação, né, as finalidades educativas, dada aí a complexidade dessa prática, embora haja, né, finalidades idealizadas na própria legislação, né? Vimos o que é a reflexão pedagógica, né? Como é que ela pode acontecer a partir de discussões sobre pressupostos da própria ação educativa, né? Mas também aí a contribuição da pedagogia, né? Enquanto ciência da educação, né? Em que ela pode contribuir. Também a contribuição das ciências auxiliares, né? E, para além disso, ressaltar a especificidade da pedagogia, nessa relação também com as outras ciências e com a própria filosofia, que é de refletir, né, a tendência às teorias educacionais presentes nos contextos e
tendo em vista aí uma abordagem mais dialética, em que propicie, né, superar antagonismos, né, existentes nesse processo, tipo indivíduo-sociedade, reflexão-teoria, né, as ideias particulares das gerais. Então, uma abordagem dialética, que é das pedagogias mais contemporâneas, visam, inclusive, também evitar os riscos dos ismos, que é o reducionismo da reflexão, do olhar sobre a educação de um ponto de vista, digamos assim, só da sociologia ou só da psicologia. É preciso voltar-se para o contexto do educando, para a história, né, o contexto histórico-social, né, para que, de fato, essa abordagem ela possa acontecer de forma mais intencional e eficaz.